Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa. Eu sou médica formada no Centro Universitário Atenas em 2015. Fiz residência em clínica médica no Hospital Mater Dei em 2016, 2017. E lá eu tive a oportunidade de lidar com pacientes graves, pacientes oncológicos, pacientes que demandavam de cuidados paliativos. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os cuidados paliativos, do que se trata, quais são os objetivos, até porque esse ano o SUS liberou diretrizes de cuidados paliativos e que cada vez mais vão estar presentes no dia a dia de vocês. Em 2002, a OMS liberou para a gente uma definição de cuidados paliativos que eu faço questão de ler para vocês. Então, cuidados paliativos são abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e de seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Com essa definição, a gente pode iniciar vários conceitos importantes do cuidado paliativo, tais como a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares. Então, o paciente não é o único que recebe os tratamentos da equipe de cuidados paliativos, mas também seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida. Então, os cuidados paliativos eles são destinados de forma objetiva a pacientes que têm doenças que, mais cedo ou mais tarde, vão culminar com a morte desse doente. É claro que as coisas que a gente aprende no cuidado paliativo, a forma de cuidado, ela pode se estender para doentes que têm doenças graves, mas que não são crônicas e terminais. Mas a definição em si diz respeito a doenças terminais. Então, esse cuidado ele vem através da prevenção e do alívio do sofrimento. E essa parte ela é muito importante, porque esse sofrimento ele não é só um sofrimento da natureza do corpo, ele também é um sofrimento da natureza psicossocial. Então, aquilo que vocês já fazem no PSF de forma diária, que é avaliar o social dos pacientes, né? Avaliar onde eles estão inseridos, em qual contexto, e também um aspecto que é muito novo, que é o aspecto espiritual. Então, nós também vamos tratar o que adoece o doente na esfera espiritual. Eu me baseei no Manual de Cuidados Paliativos da ANCP, e este manual traz para a gente princípios muito interessantes para uma equipe de cuidados paliativos. Então, o primeiro princípio fala sobre a necessidade de promover alívio da dor e outros sintomas desagradáveis. Então, vocês estão vendo que a gente bate muito na tecla de aliviar a dor do paciente. Um paciente que recebe um bom cuidado paliativo, ele recebe doses adequadas de medicações. Se for necessário o uso de opioides para controlar essa dor, você vai usar. A gente tem na nossa sociedade problemas com o uso de opioide. As pessoas acham que quando o paciente usa opioide, ele já está em fase terminal, que isso acabaria adiantando a morte do doente, e a gente sabe que não é isso. A gente sabe, inclusive, que a dor ela pode acelerar o processo de morte do doente, a gravidade do doente, né? Então, se você precisar demandar o uso de opioide, você vai usar e vai usar de forma contínua, não só se necessário. Outros métodos para alívio de dor incluem acupuntura, né, fisioterapia, o que for necessário de forma adjuvante para controle de dor, você vai usar. Além disso, nós temos um conceito muito interessante que foi primeiramente expressado pela Cicely Saunders. Ela é uma pessoa à frente do seu tempo no que diz respeito ao cuidado paliativo. Ela fala sobre dor total. Então,
dor total seria dor física associada à dor psicológica. O paliativista, ele tem que se preocupar com a dor total do paciente. Segundo princípio, afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida. Então, as sociedades cristãs, as sociedades latino-americanas, elas têm questões muito arraigadas no que diz respeito ao lidar com a morte. Então, você não pode falar sobre morrer, que você está traindo, você não pode falar num almoço de família sobre morte, mas a gente tem que encarar o morrer como um processo natural da vida. A gente tem até aquele ditado que a única coisa que a gente tem certeza nessa vida é de que todos nós vamos morrer. Então, falar abertamente com o seu paciente que está em estado terminal sobre o morrer, né, sobre como ele acha que, né, seria uma boa morte, que é o que a gente chama, uma morte digna para ele, como ele pensa que pode ser esse momento para ele, tudo isso tem que ser conversado de forma aberta. Aqui a gente entra no terceiro princípio numa questão muito interessante, que é não acelerar nem adiar a morte do paciente. Então, nós estamos falando de um paciente que tem uma doença incurável, mas que nós não sabemos qual vai ser o momento final desse doente. A gente consegue supor, a gente consegue tentar saber, mas definir esse momento a gente não consegue. E cabe a nós não acelerar essa morte. Então, a eutanásia seria você injetar uma medicação no doente para que essa morte ela fosse acelerada. Então, cabe a nós não acelerar, até porque no Brasil a eutanásia é crime, e cabe a nós também não prolongar a vida desse doente. Então, a distanásia, ela também não é adequada. No nosso país, a gente enfrenta muitas dificuldades no que diz respeito à distanásia. Nós vemos que nós, médicos, principalmente médicos, né, mas toda a área da saúde tem muita dificuldade de aceitar a terminalidade do doente e com isso acontece a obstinação terapêutica, que seria você tentar lutar contra a morte, mas ela seria algo que vai acontecer independentemente desses cuidados. Então, a distanásia seria você prolongar a vida do paciente. Isso também não é adequado. Então, o que é adequado? O adequado é a ortotanásia. É você deixar que o paciente morra no momento em que a doença dele determinar. Então, para isso, você vai dar para ele o melhor cuidado até que esse momento de morte aconteça. Princípio número 4. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais do paciente. Aqui a gente entra numa questão que é um tabu para nós. Então, você falar sobre Deus com o paciente, você falar sobre o que ele acredita, é muito importante para nós. Esse paciente ele é evangélico, ele quer que venha um pastor falar com ele. Esse paciente é católico, ele quer um crucifixo do lado da cama dele, ele quer uma bênção no momento de morte, né? Ele quer uma hóstia. Esse paciente é da religião espírita, ele é da religião ubandista. A gente não tem que ter preconceitos com as religiões do paciente, mas sim acolher essas características deles e tentar incluir essas características espirituais no cuidado. Quando eu estava fazendo meu primeiro semestre no PSF, eu tive uma experiência muito marcante e muito interessante, que eu só fui entender anos depois. Eu fui visitar um paciente e ele era ubandista. Então, nós tivemos que entrar na casa dele e ele morava num terreiro de Umbanda. E aí, eu entrei naquele lugar desconhecido para mim
e foi uma experiência que eu não entendi. Eu não entendi por que eu tinha que entrar na religião de outra pessoa para cuidar dela. Anos depois eu fui entender que sim, eu tenho que respeitar e eu tenho que entrar na religião da pessoa para cuidar de forma completa dela. Então, quinto princípio que a gente precisa falar sobre: oferecer um suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua morte. Outra experiência muito interessante que eu tive foi com uma paciente terminal, e aí nós chegamos, eu e a minha professora, nós chegamos com ela, falar com ela e perguntamos: o que você deseja, né? Quais são? Me fala 2 pedidos que você gostaria de fazer para nós. E aí ela falou: olha, meu primeiro pedido é andar. Nós falamos com ela, falou: olha, infelizmente a gente não consegue mais trazer para você a mobilidade, né, que você tinha antes. Ela falou: então meu segundo desejo é que as pessoas parem de ficar fofocando ao meu redor. Então, a gente conversou com a família, conversou sobre a necessidade da família falar abertamente com ela sobre a doença dela, e foi um alívio tremendo para ela, porque ela pôde se reconciliar com pessoas, ela pôde falar sobre aquele momento tão importante para ela. Então, é importante para a gente saber quais são os desejos do paciente. Às vezes ele tem algum desejo que você ainda pode realizar. Outra situação interessante: um paciente também terminal falou para mim assim, falei: o que o senhor quer comer? Ele falou: eu quero picolé. Então, no CTI, nós liberamos uma dieta para ele, liberado picolé. A família trouxe picolé para ele e ele realizou a vontade dele. Se ninguém tivesse perguntado para esse doente, ele não ia expressar esse desejo bobo, mas que traz conforto, né? Então, sexto princípio: oferecer um sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e enfrentar o luto. No PSF, vocês têm uma oportunidade de fazer isso. Então, o paciente ele não é cuidado sozinho e a morte não é o evento final. Vocês têm a oportunidade de acompanhar os familiares, de acompanhar o processo de luto, e isso é muito importante. No momento de luto, a gente consegue ver coisas muito interessantes. Famílias que conseguem expressar a alegria de ter tido um bom cuidado para o seu ente querido, mesmo sofrendo com a morte dele. Vocês precisam também acompanhar essa família no momento do luto, até para identificar possíveis distúrbios depois, então uma depressão, uma ansiedade em algum familiar. O princípio número 7 também diz muito a respeito de vocês, que é a abordagem multiprofissional para focar nas necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo o acompanhamento do luto. Não se faz cuidado paliativo sozinho, não se faz cuidado paliativo só com o médico, só com o enfermeiro, se faz cuidado paliativo com uma equipe multiprofissional. Então, nós precisamos de assistentes sociais, nós precisamos de técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Nós precisamos de todo esse pessoal para conseguir abarcar todas as necessidades de um paciente em fim de vida. E essa equipe ela tem que estar muito coesa, muito alinhada no objetivo de cuidado. Tem que ter reuniões frequentes para falar sobre os doentes, para expressar sentimentos que venham a acontecer na vigência de um cuidado mais delicado, de um paciente que morreu. Até porque juntos que vocês conseguem detectar que um profissional ou outro está mais sobrecarregado ou não, e vocês vão conversando. Então, esse princípio número 7 fala muito sobre vocês. Princípio número 8. Melhorar a qualidade de vida
e influenciar positivamente no curso da doença. A gente tem estudos recentes que falam, inclusive, que cuidados paliativos podem aumentar a sobrevida do doente. Então, a gente vê por aí muita gente que tem uma visão um pouco distorcida do cuidado paliativo, que seria de suspensão de tratamento. E a gente sabe que não é isso. É você dar todo um suporte para o paciente, e a gente vê, tanto na prática quanto agora nos estudos, que o doente que tem essa abordagem multiprofissional e essa abordagem toda focada no cuidado paliativo, aliado ao tratamento, ele tem um aumento de sobrevida. Então, o princípio número 9, que fala sobre a necessidade de iniciar o cuidado paliativo o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de prolongamento de vida, tais como quimioterapia, radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes. O que fala aqui? O paciente do cuidado paliativo, ele não é só o doente terminal. O doente, quando ele tem um diagnóstico, um novo diagnóstico, e esse diagnóstico ele é um diagnóstico mais difícil, mais ruim. Por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, diagnosticado nesse momento, ele tem indicação de ser acompanhado por paliativistas. Por quê? Porque a gente sabe que a insuficiência cardíaca é uma doença progressiva e crônica. Vai chegar um momento em que esse doente vai ter internações repetidas por conta de descompensações dessa insuficiência cardíaca. E aí, se ele já tem um acompanhamento anterior de paliativistas, fica muito mais fácil abordar esse momento de maior gravidade com o paciente e com a família. Outra coisa importante, que agora a gente encerra os princípios, mas falando sobre como diferenciar a gravidade dos doentes do cuidado paliativo, a gente tem duas principais escalas que avaliam o quão grave ou debilitado esse doente está por conta da Essas escalas variam de 0 a 100%, sendo que quanto maior o número, melhor o doente está. E essas escalas elas avaliam deambulação, atividade e evidência de doença, autocuidado, ingesta e nível de consciência. Então, vocês vão fazer essas escalas diariamente. Uma é o PPS, que a gente usa de forma mais abrangente para todos os diagnósticos, e a segunda é o Karnofsky, que a gente usa para doentes oncológicos. Então, diariamente ou a cada visita, vocês fazem essa escala, e aí a gente vai conseguir ter um acompanhamento longitudinal da melhora ou agravamento da doença do paciente. Então, assim, a gente não faz diagnóstico de que o paciente está em estado terminal só olhando, né? É claro, existe avaliação clínica, mas a gente também tem métodos de avaliação dessa gravidade. Por fim, eu quero falar com vocês sobre alguns conceitos que são importantes vocês terem nesse momento de introdução da especialidade. Os cuidados paliativos buscam um equilíbrio entre o conhecimento científico e a humanização. Como eu já havia dito antes, nós não estamos querendo suspender o tratamento científico, mas trazer um equilíbrio entre o conhecimento científico e protocolado e a humanização e os princípios, né? Até porque os cuidados paliativos eles são embasados em princípios. Quais são eles? Primeiro, a beneficência. Então, o intuito de quem pratica o cuidado paliativo é sempre de praticar o bem, não maleficência. O intuito também é de não praticar o mal. E principalmente autonomia,
O doente no cuidado paliativo, ele é soberano. Não é o profissional de saúde que rege o cuidado, mas sim o doente. Temos que respeitar a vontade desses pacientes, no que diz respeito ao tratamento, no que diz respeito a pessoas que vão estar com ele no momento final, no que diz respeito a vontades financeiras, né? Então, pensando nessa autonomia, é que existe até um documento chamado testamento vital, em que o paciente deixa registrado quais são as suas vontades para o momento final, para o momento de morte. Então, ele quer ser entubado, ele quer ser dialisado, ele quer ir para um CTI ou ele quer morrer em casa com a família dele, no ambiente que ele conhece, com as pessoas que ele ama. A gente respeita muito a autonomia dos doentes e são eles que, com a nossa ajuda, vão direcionar o caminho que nós vamos seguir. Outra coisa importantíssima que a gente já tinha mencionado antes é sempre falar a verdade para o doente. Então, às vezes, a gente quer diminuir as questões, né? Mentir para o paciente, falar, não é assim, não, a gente vai dar um jeito. Mas o doente, ele sabe quando ele tem um diagnóstico ruim. As pessoas ao redor dele mudam, as pessoas começam a falar diferente com ele, as pessoas começam a cochichar mais. Então você não tem que esconder nada para o paciente. Às vezes a gente se depara com reações muito melhores do que a gente imaginava. Ocorreu com a gente também no hospital. A gente não queria... na verdade, a família não queria contar para o paciente que ele tinha um diagnóstico de câncer terminal. Pediram muito para que a equipe não contasse, mas pensando nessa questão da autonomia, nós fomos falar com eles, então a família toda apreensiva, todo mundo achando que ele ia ficar muito chateado, e aí ele virou para nós e falou, olha, eu já sabia, eu não sou bobo, eu só estava esperando vocês virem me contar. Então, outro quesito muito importante para nós é a sinceridade no trato com o paciente. E por fim, outra questão que a gente se depara muito é com a frase, não existe mais nada o que fazer. Sempre há o que fazer para um paciente. Às vezes a gente não tem como curar a doença dele, às vezes a medicina não tem uma resposta, uma cura, mas a gente consegue sim cuidar desse doente e trazer uma dignidade para ele. Porque a gente sabe que no Brasil, e vocês veem aí no PSF, na realidade de vocês, a gente sabe que no Brasil as pessoas morrem muito mal. Elas morrem com dor, elas morrem com sofrimento, elas morrem longe da família, em CTIs, em hospitais. Então, sempre existe alguma coisa a se fazer para o seu paciente. E é esse o legal da história. Nós não estamos lutando contra a morte, né? Nós estamos lutando em benefício do paciente. Eu encerro por hoje a nossa conversa, mas eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Deixo também indicações de livros. Um dos principais livros que a gente tem é como se fosse uma bíblia dos paliativistas brasileiros. É um livro da Ana Cláudia Quintana, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro muito interessante, com uma linguagem muito fácil e funciona muito bem como introdução para os cuidados paliativos. Outros 2 livros que eu tenho para indicar para vocês é Lírios de Sangue e Tardes de Maio. São os 2 de uma ex-professora minha chamada Carmen. Ela elencou nos livros poemas sobre pacientes do CTI. São poemas muito fáceis de entender também e que trazem para vocês uma noção do que é a realidade dos cuidados paliativos. Se vocês precisarem, é só entrar em contato comigo. Eu vou deixar o e-mail com as meninas da coordenação do PSF. Muito obrigada.